Seja bem-vindo, bem-vinda à Rede PT de Comunicação. A gente está conversando com os coordenadores e coordenadoras do 8º Congresso do PT, que acontece em abril e que vai dar diretrizes para esse ano de 2026, que é um ano super importante para o PT e para o Brasil. Hoje, a gente vai conversar com Cristiano Silveira, membro da executiva do partido, deputado estadual por Minas Gerais e coordenador do GT, que vai discutir o programa de governo. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Germana. Prazer estar aqui. Então, vou começar perguntando a você, para você explicar um pouco. A característica do PT é sempre fazer um programa de governo e apresentar, tanto nas campanhas nacionais, como também quando o governo já está em exercício. Eu gostaria de saber o que é que a gente pode esperar esse ano para um programa de governo do PT. Então, o programa de governo é o que você vai dizer para a sociedade, o que você pretende fazer uma vez que você vai estar exercendo o mandato novamente, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de escuta, né, junto aos setoriais, secretarias do PT, o que nós estamos chamando de gestores, que são aquelas pessoas que ocupam funções nas prefeituras acima de 100 mil habitantes, nos governos de estado. Tem muita experiência interessante que nasceu desses lugares. Estamos olhando os documentos do PT, estamos olhando as resoluções, estamos olhando pesquisa. Então, isso tudo está criando para nós uma condição de apresentar uma proposta que ela possa contribuir com o programa de governo do presidente Lula, né? Nós estamos falando, viu, gente, de diretrizes para o plano de governo, não é o plano de governo em si. Essa característica de ter a participação, ela é importante, né? E no caso nosso do PT, o PT tem que ser o ponto de partida para a construção de qualquer projeto, mesmo depois quando for dialogarmos com os aliados, formos dialogar com a própria sociedade, a gente tem o ponto de partida que é dentro do próprio partido. Então, eu acho que está sendo uma experiência interessante, porque nós estamos trabalhando com dois olhares, vamos dizer assim. Um, que a gente não é negligente com aquilo que nós temos, com o que nós fizemos, com o que está aprovado, com o que tem transformado a vida das pessoas. Mas, por outro lado, também nós temos que dizer o que nós queremos fazer para o novo mandato. Até mesmo porque, do ponto de vista eleitoral, para aquilo que nós já fizemos, o povo já votou. Agora nós temos que falar de futuro. E o próprio presidente Lula tem dito isso, que ele acha que nós precisamos pensar com um pouco mais de ousadia o que será um novo governo, o 4º mandato do presidente Lula para a sociedade. Então, o nosso trabalho ele segue um pouco essas premissas, né? Que temas são os temas que você considera mais cruciais de serem debatidos nesse momento? Nós vamos falar sobre praticamente tudo, né? Sim. Desde do meio ambiente, a cultura, da economia até a agricultura familiar, nós vamos falar de tudo. Mas há questões que talvez elas precisam de um tratamento, um olhar mais cuidadoso. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Nesse momento que a gente vive uma dependência das big techs, nesse momento que a gente vive as fake news, que inclusive é uma ameaça à nossa democracia. Então isso vai estar presente de uma maneira significativa. Outro ponto, a sociedade tem discutido muito a questão de segurança pública, né? O problema de segurança hoje é um problema que afeta o país como um todo, a todos nós, e a ideia de criar uma proposta de segurança que vai desde o enfrentamento do crime organizado, os crimes cibernéticos, que passa também pelas políticas de prevenção à violência e criminalidade, vai estar no nosso radar. Nunca fica longe também aquilo que todo mundo sabe que é fundamental, né? Segurança eu falei, saúde, educação, isso é fundamental. Mas esse plano, ele vai trazer, talvez, o que eu estou chamando de 3 premissas essenciais, do qual isso tudo vai estar se organizado ali. Primeiro, nós vamos falar da democracia, que é um patrimônio fundamental que a gente tem que defender, porque não faz muito tempo, e eu falo pouco tempo mesmo, estou falando de 1964, não, estou falando do final da última eleição. A democracia teve ameaça, presidente Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, com inclusive planos para que fossem executados. Então, veja que a defesa da democracia ela tem que ser uma premissa. A soberania, porque a soberania, nós temos que falar sobre a soberania em todas as suas formas. A soberania, do ponto de vista da participação popular, o povo tem que ser soberano para tomar as decisões, contribuir, participar da elaboração da política, né, como a gente sempre teve nas experiências do PT ao longo da história, com orçamento participativo e outros espaços. Nós vamos falar da soberania do ponto de vista tecnológico, repito que essa é uma pauta importante. Queremos falar da soberania energética dos nossos recursos e da soberania também da defesa do nosso território. Porque, em tempos, o mundo fica muito estranho e você tem governos aí que se tornam autoritários que acham que são donos do mundo, que inclusive invadir países, né? Então, a gente tem que pensar também uma forma de proteger as nossas fronteiras, as nossas riquezas, proteger o nosso povo, porque é isso que vai garantir as condições da gente ver uma situação de paz.
Eu queria te perguntar sobre um tema que tem sido um pouco transversal e que versa muito sobre o futuro do Brasil e do planeta, que é a questão da justiça climática. Como isso pode ser pensado nessa proposta? Eu acho que nesse ponto a gente tem caminhado muito bem. Até o fato de a gente ter sediado a COP mostra o compromisso do nosso governo com essa agenda. E ali muita coisa interessante foi produzida, né, elaborada. Além disso, a gente tem conversado com as nossas lideranças que militam nas questões ambientais, temos observado outros documentos que também tratam da proposta, e a gente sabe que ela é urgente, pelas mudanças que o mundo vem passando. Nós temos que falar, então, sobre as várias formas de trabalhar com o desenvolvimento sustentável, que vai desde a produção industrial, a produção no campo, os processos de otimização dos nossos recursos naturais, da transformação. Então, isso também vai ter um lugar importante no nosso debate, dado tudo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Eu acredito que o Brasil hoje ele se coloca internacionalmente como uma força, como uma voz, principalmente nesse período em que a gente está vivendo uma crise do multilateralismo, e o presidente Lula tem falado muito sobre isso. O programa também toca nesse assunto? Na verdade, neste ponto a gente não aprofunda, né? Até porque a gente sabe que o país tem ido bem na sua política internacional, né? Com a abertura dos novos mercados, com a conclusão do acordo do Mercosul com a União Europeia, os inúmeros contratos bilaterais que o presidente Lula fez, o mundo afora, e tem feito em vários temas, que vai da tecnologia, da saúde, né, da produção. Então, ainda não é um tema que teve tanta ênfase. É importante a gente dizer, inclusive, isso, porque o que nós estamos apresentando para a coordenação do Congresso é um texto preliminar das contribuições que nós recebemos, né? Então, esse texto, ele não encerra o processo de construção das diretrizes. Fala um pouquinho sobre esse processo, que é esse processo de escuta, de contribuição da sociedade. Você falou já quem poderia participar, quem está... Mas como funciona? Onde as pessoas... Como é que aconteceu esse processo? A gente está fazendo um processo mais partidário, né? Interno do partido. Então, nós fizemos um trabalho que ele teve um momento de escuta com as secretarias setoriais do PT. Por que eu falo isso? Porque a secretaria e o setorial são espaços onde a militância consegue fazer uma discussão dedicada sobre um tema que ela tem afinidade. Olha, eu quero militar no setorial de segurança pública ou da ciência e tecnologia, porque pela minha formação, pela minha trajetória, ou por gostar mesmo do assunto, eu quero fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema. Então ali a gente produz muita coisa. E se o partido também não se apropriar desses conteúdos, não faz muito sentido a existência, inclusive, dos próprios setoriais. Então eu falava muito isso quando fui presidente do PT de Minas Gerais, que eu dizia que esse era um espaço para a construção da política e orientar a nossa construção de programa, né? Então, fizemos essa escuta, muito legal, tivemos uma boa devolutiva. Fizemos também a escuta do que eu chamei, né, falei no começo, dos chamados gestores, que são governos estaduais, prefeituras maiores, onde a gente consegue ter experiências. Conversamos com alguns presidentes estaduais do PT, analisamos algumas pesquisas, enfim, fizemos uma boa rodada. E ainda teremos uma fase de escuta que continua, que é justamente essa do qual será aberto para o conjunto do partido, né? Sim. A possibilidade da participação de contribuição nessa tese guia que o GT apresenta. A gente está chegando no final da entrevista e eu queria saber, por último, qual a importância do Congresso nesse momento político brasileiro e qual a importância do Congresso para o PT de forma de ampliação dessa participação de filiados e filiadas. A nossa militância, não sei se ela já compreendeu, mas esse Congresso, em minha opinião, é um dos mais importantes da história do Partido dos Trabalhadores. Mais importante pela sua densidade. Ele é um Congresso que acontece no momento que nós estamos governando o Brasil, que nós vamos disputar a reeleição, no momento que a sociedade, o país vive grandes transformações, né, de uma maneira muito expressiva em todas as áreas. Então nós estamos trabalhando no Congresso que ele está discutindo um novo programa partidário, né, o que é o PT, a que o PT se propõe, qual que é o seu programa enquanto partido. Nós vamos debater reforma estatutária, que é o nosso principal documento orientador, balizador das nossas relações. Nós estamos discutindo programa de governo para um 4º mandato do presidente Lula, para um novo governo do Partido dos Trabalhadores para o Brasil. Nós vamos discutir tática eleitoral,
né? Porque também qual que é a nossa tática, como é que nós vamos vencer, né? Quais são os desafios que nós temos, e também vamos discutir, inclusive, a reformulação da Fundação Perseu Abramo. Olha como é que nós temos talvez cinco pontos de pauta extremamente relevantes, né, para a nossa vida partidária, para o nosso país, que esse Congresso vai discutir. Então, é importante que a militância, ela participe, né, desse momento. Todas essas temáticas que eu citei, foram constituídos grupos de trabalho e os documentos vão estar lá disponíveis para todo mundo participar, para todo mundo opinar. E aí, no dia do Congresso, nos dias do Congresso, nós vamos ali, como diz assim, efetivar a nossa, vamos falar, o nosso processo, né, de transformação do PT para os próximos anos. Então, eu estou considerando esse talvez o congresso mais importante da história do Partido dos Trabalhadores. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que te agradeço. A gente está sempre aberto aqui, precisando, nós estamos de portas abertas aqui na Rede PT de Comunicação. Muito obrigado, agradeço. Eu conversei com Cristiano Silveira, membro da Executiva Nacional do Partido, deputado estadual por Minas Gerais e coordenador do Grupo de Trabalho para o Programa Político do 8º Congresso do PT. Um momento importante para o partido. A gente vai continuar entrevistando os outros coordenadores. Fica ligado aqui na Rede PT de Comunicação, nas nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima!